Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. A gente vai ler. Chegamos à última lição do livro, hein? Vamos começar tudo de novo. A lição é: crê e segue. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Jesus, João capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servir. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido por todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não deblaterarás, varteleás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-os com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Graças a Deus. Nesse momento, então, meus amigos, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar nossos corações e nossa mente e agradecer ao Pai pela sua bondade, por tantas oportunidades e bênçãos colocadas ao nosso caminho, através dos nossos mentores e dos nossos amigos espirituais. Hora de agradecer também ao Pai a oportunidade de mais uma encarnação aqui nesse orbe e por toda a ajuda que Ele destina a nós a cada dia, a cada passo, sempre nos intuindo da melhor forma possível, sempre nos amando e nos protegendo. Que possamos sempre ser gratos a Deus pela sua bondade e, assim, honrar a Ele respeitando as suas leis, seguindo as tuas leis durante a nossa caminhada. Que é isso que nos fortalece, que é isso que nos torna mais próximos dele. Então, Pai, muito obrigado por tudo. E nesse momento, então, pedimos a permissão de toda a espiritualidade maior para dar por iniciada a primeira parte dos trabalhos, né? Desejando que o nosso irmão palestrante, que ainda não chegou, que não tenha tido nenhum problema com ele, que ele possa ainda chegar a tempo, ou se não puder, que Deus o proteja onde ele estiver, para que ele assim possa retornar aos seus familiares com tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é o divórcio. É do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. O palestrante é o Anderson, de Volta Redonda, do Centro Espírita Esperança de Luz. A gente vai aguardar que ele chegue. Você vai querer falar alguma coisa? A Lucia, enquanto ele não chega, vai então dirigir os estudos por enquanto aqui na tribuna. Obrigada. Você quer que te filme? Já está filmando. Então, amigos, enquanto o nosso querido irmão não chega, né?
a gente vai fazer um estudo, vai ter uma conversa amorosa, enquanto ele não está vindo, a gente nunca perde a oportunidade de estar aqui na casa. A gente pode aproveitar para conversar, para a gente trocar uma ideia e para a gente estudar. Então, eu não vou falar do tema dele, porque é um tema muito profundo e acho que a gente tem que se preparar, a gente não vai gastar assim uma coisa importante nesse momento. Eu vou aproveitar a leitura que fizemos inicial e a partir dela a gente pode ir conversando e trabalhando sobre isso. Já tem um tempo que eu venho pensando e vou preparar uma palestra assim, mais profunda sobre essa transição planetária, que é o momento que nós estamos vivendo agora no nosso planeta. E é um momento que está causando nos nossos corações bastante apreensão, porque a gente olha em volta e vê assim um mundo um pouco desorganizado, né? Nem um pouco, bastante parece, né? Todas as coisas acontecendo fora assim do controle. A gente vê as pessoas muito voltadas para si mesmo, às vezes esquecendo, o companheiro, às vezes até para você fazer uma caridade, é tanta dúvida em volta, né? Às vezes para você prestar um socorro, é tanta enganação, tem tanta coisa acontecendo lá de fora, que a gente às vezes até duvida que a gente está evoluindo, né? A gente olha para a transição e fica perguntando até que ponto a gente vai. Mas é claro que estamos evoluindo, a gente não pode esquecer que existe muita coisa boa acontecendo no nosso entorno. Mas as coisas boas não são tão bem noticiadas como as coisas ruins. Porque uma boa parte de nós que aqui estamos encarnados ainda nos interessamos muito pelo negativo. Ainda nos atrai muito a atenção quando a gente vê o mal feito. É só a gente observar a gente mesmo quando acontece uma coisa negativa, como é que aquilo chama atenção, seja na rua, seja quando a gente vê alguma coisa acontecer, que a televisão noticia sem parar aquilo. E quando está acontecendo coisas boas, a gente passa ao largo, Às vezes um jovem que dá um lugar para uma outra pessoa, seja no ônibus, alguém que faz um parto na rua e ajuda as pessoas ali. Você vê tanta coisa boa, você vai passando assim, sem muito prestar atenção. E quando é uma coisa profundamente negativa, nossa atenção fica presa ali. Então a gente tem que entender que nesse momento de transição significa que a gente está mudando, Está saindo de uma vibração e está entrando na outra. Mas quem que vai viver realmente esse momento de regeneração? Mesmo que duremos aqui, sei lá quantos anos ainda, e reencarnemos novamente, como é que a gente está se preparando para esse momento de regeneração? Ele é um momento, essa regeneração é um movimento à parte, externo, ou ela tem a ver com o sentimento que está dentro de nós? Essa é uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer, principalmente os espíritas que estão entendendo isso com uma profundidade maior. Do lado de fora, muitas pessoas só pensam que o clima está mudando, não é? Fica pensando em tudo que está acontecendo e esquece que nós também estamos mudando. A natureza somos nós. Se ela está em ebulição do lado de fora, mostra muitas vezes o que está dentro do nosso coração. E é importante que a gente faça essa reflexão. Então, dentro do que a gente lê aqui, eu acho que é muito oportuno, a gente está na nossa última lição, a gente leu esse livro o ano todinho, juntinhos, e a gente está em novembro, Então, olha que legal, a gente praticamente vai terminar, com uma ideia muito boa. E por que eu quero aliar isso à transição? Justamente, crê e segue, apesar do que está acontecendo no seu entorno. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, Jesus. Então, a primeira lição que eu acho que a gente tem que aprender nessa página aqui é que quem nos enviou, Deus nos criou, mas quem cuida de nós é Jesus Cristo. E Jesus não erra em nada em nenhum momento. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o governador do planeta Terra, ele sabe exatamente o que está se passando aqui. Então, quando vivemos um momento de dúvida, de atribulação, um momento difícil na nossa vida, vamos lembrar que quem nos enviou aqui é Jesus, ele tem olhado por nós. Então, vamos aproveitar para tirar essa energia e essa fé que muitas vezes a gente está andando muito desacreditado, muito confundido, muito subjugado pelas coisas do mundo. Vamos nos lembrar que se Jesus nos enviou aqui, ele passou pelo planeta com essa lição tão maravilhosa de amor, ele deixou o que para nós, Deixou um exemplo maravilhoso. Eu venci o mundo, Então, que a gente possa começar a trazer essa ideia. Como é que eu faço para vencer o mundo, o meu próprio mundo, as próprias ideias, que muitas vezes assomam a minha mente e querem me infernizar. Ideias que querem tirar a minha paz interior. A gente é assaltado durante o dia por uma quantidade de pensamento imenso. Toda hora o nosso cérebro reproduz imagens,
pensamentos, até acontecimentos. Às vezes você começa num pequeno pensamento e quando você vê, você criou a história todinha dentro da tua cabeça. E é isso que a gente tem que pensar. Será que isso realmente vai acontecer? Ou será que sou eu que estou deixando que isso tome um vulto e isso de repente possa se materializar? Existe nessa transição uma quantidade imensa de espíritos em volta do nosso planeta ainda, muito afetados, muito ainda nervosos, bélicos, perdidos. Então atenção quando um pensamento chegar na tua mente, observa se esse pensamento merece a sua atenção. Se esse pensamento tem que aumentar a ponto de modificar a tua energia e a sua ação no que você acredita. Muitas vezes esse pensamento não é teu. Observa, quando for um pensamento assombroso, você diz assim, mas será que eu sou capaz mesmo de pensar assim? Esse pensamento tão fora do contexto, será que ele realmente é meu? Não aceita esse pensamento. Não aceita essa ideia estapafúrdia que surja do nada, sem nenhum fundamento. Às vezes contra uma pessoa que você ama. Às vezes um pensamento na tua família contra, às vezes um amigo ou até um desafeto. Um pensamento de você terminar uma história da pior maneira que seja. Observa isso, porque isso faz parte desse momento de transição. Quem é você? Quem somos nós? É o momento da gente decidir se a gente quer herdar realmente uma terra regenerada ou se a gente quer continuar ainda perseguindo esse ideal materialista de ser melhor do que outra pessoa. Nossa maior luta agora é a gente ser melhor para nós mesmos. É a gente tentar vencer tudo isso que vem acontecendo dentro de nós. Então, crê e segue, e assim como tu me enviaste ao mundo, também os eu enviei ao mundo. Vamos lembrar sempre do nosso amoroso Jesus, que nos ama, que nos envia diariamente oportunidades imensas, pensamentos maravilhosos, pessoas boas ao nosso redor, para que a gente possa crescer e melhorar um pouquinho. O primeiro parágrafo diz assim: se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. A quem eu estou servindo? Eu estou servindo só a mim ou eu estou servindo realmente ao Mestre? Ao final desse ano, a gente costuma fazer um balanço, que no final do ano todo mundo faz, Até na TV, não sei se ainda tem, mas quase não vejo, mas tinha uma retrospectiva do ano, ainda existe? Eu não sei, existe? Beleza. Então, o que se faz nessa retrospectiva? Coloca-se fatos desse ano todo. Vamos perguntar assim, o que eu fiz durante esse meu ano de 2025? Eu servi a quem? Eu servi a causa do bem ou eu fiz tudo só por mim, para mim e por mim? Será que em algum momento eu me doei, eu saí da minha dor e eu entrei nessa dor do outro e consegui ceder um pouco de amor, um pouco de caridade, um pouco de tempo? É olhar para isso aqui. O Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Porque todas as vezes que você ajuda uma pessoa que não é da sua relação, que você não conhece, é a Jesus que você está servindo. É isso que a gente veio fazer aqui. E quando a gente começa a ficar muito nervoso, muito revoltado, muito, muito diferente, muito angustiado, muitas vezes você não está servindo a ninguém, você está voltado muito para a tua dor, para o teu ego. Às vezes é melhor a gente aliviar um pouco e olhar para frente, para o lado, às vezes até para trás e ver que o seu problema às vezes é pequeno perto do que as pessoas estão vivenciando no mundo. Então que a gente consiga servi-lo dessa forma, através dessa caridade, dessa conversa. Às vezes tudo que a pessoa precisa numa noite é uma palestra. Às vezes tudo que ela precisa é um passe, às vezes que ela precisa é um alimento. Às vezes ela precisa de uma palavra de fé. Ela precisa, às vezes, de R$1, sei lá, ela precisa de qualquer coisa. Então, a gente tem que olhar para isso e prestar bastante atenção, Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Não adianta a gente só falar e a gente não agir, Tanta gente hoje fala em nome de Deus, não faz nada, Não faz nada, pelo contrário, fala nele. O nome de Deus não sai da boca da pessoa, mas ela faz totalmente contrário ao que ele pediu. Não existe humildade, não existe caridade, não existe parceria. É só em nome dele eu quero mais, em nome dele eu quero mais, mais e mais. Será mesmo que em algum momento eu consigo abrir mão de algo? Até que eu diria que materialmente fosse para mim,
e que eu deixo para lá porque eu estou entendendo que Deus quer algo muito maior, talvez até nessa experiência que eu esteja passando, que seja completamente contrário ao meu desejo, ao meu sentimento. Nós temos que olhar que não adianta só ensinar o bom caminho, você tem que trilhar o bom caminho. É exatamente isso. A criança faz, não é o que você fala para ela. Ela faz, ela repete o que você faz. Antes de vir para cá, minutos antes de eu sair, eu estava esperando meu marido chegar para me trazer e eu vi o Instagram de uma educadora e ela falou assim para a filhinha dela: você vai falar agora aqui, nesse vídeo, qualquer coisa de você. E assim que a mamãe voltar, aí eu que vou falar. Você me entendeu? Ela fez que sim. Então repete o que eu falei. Vou falar de novo. Ela ficou olhando, porque ela não fala assim muito bem. Ela disse assim: você vai falar qualquer coisa, que seja de você. Quando a mamãe voltar, aí eu vou conversar, aí você vai falar junto comigo. Você entendeu? Ela fez que sim. A mãe saiu e ela ficou olhando pro celular. O que ela fez? E ficou no E chamou muita atenção. Aí fecha e volta a educadora, né, a psicopedagoga, e ela diz: a criança, ela repete muitas vezes o que você falou para ela. Ela às vezes não tem entendimento, na maioria das vezes não tem, para saber se aquilo é certo ou errado. A mãezinha falou para ela: faz o ela foi lá e fez. Os nossos filhos, as pessoas que a gente está ensinando, as crianças que estão aqui em cima, eles vão entender o que a gente fizer. Então, se a gente quer o bom caminho, trilha o bom caminho. Não queira falar educar alguém, você nem faz isso. E muitas vezes o jovem, quando cresce, ele vai se revoltar, porque ele vai dizer: você está me cobrando uma coisa que você não é assim? Muitas vezes o jovem sai de casa revoltado porque ele vê dentro de casa um modelo que não se sustenta, né? Então, quando ele diz aqui: não ensinarás só o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Eu não estou falando aqui de santidade, porque a gente não vai ser santo, né? Tá na cara, a gente sabe disso. Mas eu estou falando da gente pelo menos juntar o discurso com a ação. Se a gente aproximar bastante o que a gente está falando do que a gente é no dia a dia, isso ajuda bastante o mundo que a gente quer que seja realidade. Porque a gente sai ainda daquilo que a gente apregoa, tem que ser assim, tem que ser assado, e no dia a dia a gente às vezes é um déspota, às vezes a gente é uma mãe que não escuta, às vezes a gente é um filho que agride, ou sei lá, um vizinho horroroso, né, que faz mal para a vizinhança, que não respeita o espaço do outro. É importante que a gente pense sobre isso. Você fala do bom caminho, mas tenta seguir o bom caminho, que isso já é caminho, né? Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro delas por tua vez. Exatamente isso. Se você marca um caminho, né, tem que ser por ali, mas para mim vale o atalho. Não pode valer o atalho. Se esse é o caminho correto, siga o mesmo caminho. Porque se você faz um atalho para você está se justificando. E a régua que você está medindo as coisas para você é uma, para o outro é a outra, é um pouco maior. Não façamos isso. Que a gente tenha, assim, humildade, mas que a gente tenha discernimento. Que a gente tome decisões melhores para isso, né? Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. E isso é o que mais vai acontecer. Quanto mais você quiser seguir o caminho do bem, mais você vai ser contestado, mais você vai ser ferido. E, assim, no momento atual, inclusive, mais você vai ser execrado, né? Todo mundo hoje, uma boa parte pelo menos, que está seguindo a senda do bem, que está fazendo o correto, pelo menos, né, em alguns lugares do planeta, todo mundo que está fazendo o correto ou está sendo segregado ou está sendo completamente tirado dos seus direitos. Porque o certo, hoje em dia, tem um preço muito grande para pagar. E o errado, para a maioria das pessoas, é algo altamente aceito na nossa sociedade atual. A gente precisa saber que a gente vai pagar um preço por escolher esse caminho. Alguém, em algum momento, vai sim compreender você. Vai dizer para você, e a gente fala muito dentro do espiritismo, que a gente conhece, que a gente precisa praticar, as leis que a gente segue estão dentro do nosso coração. A gente não tem nenhum, né? Não está escrito ali na porta: ei, espírita,
para vir aqui você precisa disso, disso, disso e disso. Não, a gente não tem regra praticamente nenhuma aqui. A gente fala da nossa vestimenta, a gente fala para no celular não estar alto. É a única coisa que eu acho que a gente realmente pede aqui no nosso, quando a gente fala, né? Que seja inerente ao outro. É tudo muito livre dentro do espiritismo, mas você sabe que essa liberdade, ela faz com que o seu coração esteja atento ao que você escolhe para você. As regras morais que a gente tem que seguir estão dentro do nosso coração e da nossa cabeça. Eu sei que como espírita não devo praticar determinados atos, porque assim eu me sinto envergonhado de mim mesmo. Eu sinto que eu estou fora desse contexto que eu digo praticar. Né? Muitas vezes, fulano fez isso e é espírita. Às vezes uma coisa completamente, com uma dicotomia dentro do que a gente faz aqui. Eu falo, olha, se vier contar isso para mim, eu digo espírita não. Essa pessoa frequenta a casa espírita, mas ela não pode se dizer espírita, porque essa atitude está completamente contra a todas as coisas que a gente estuda todos os dias. O espírita, ele estuda, ele frequenta, ele faz culto no lar, ele frequenta a palestra, ele vem no atendimento fraterno, ele vem na mesa mediúnica. Então o espírita tem um conjunto de atitudes e que ele tem que ter, que não pode ser incompreendido por aí como qualquer pessoa. Nós temos um código de conduta que não está escrito em lugar nenhum no nosso coração. Tanto é que quando a gente vai fazer alguma coisa que está completamente contrária, a nossa consciência na hora fala, não dá, né? Ou então errei, tenho que pedir desculpas porque esse não é o caminho que eu deveria ter feito. Imediatamente é acionado dentro da gente um caminho melhor para seguir, que é o que está dizendo aqui. Ditarás diretrizes novas para os outros, contudo marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Então, atenção, quando acontecer essa incompreensão, não traz isso tanto para o seu coração. Eu sei que em alguns momentos a gente vai sentir dor. É ruim se sentir incompreendido e injustiçado. É muito difícil lidar com isso. Principalmente se você doou muito amor, muita caridade, muito carinho. Quando isso volta para você na forma da injustiça, da incompreensão, dói o nosso coração. Porque a gente não está ainda a ponto de relevar essas coisas. O ser imperfeito que a gente é ainda, causa muita impressão no nosso coração quando você doa de você, doa teu amor, teu tempo, teu carinho, e a pessoa ainda faz algo contra ti. Isso é algo que, para nossa condição ainda, de espíritos imperfeitos na terceira dimensão, para a gente é muito difícil entender, mas isso vai acontecer. Que a gente amadureça para entender que em algum momento a incompreensão vai mandar de braço dado com a gente. A justiça vai vir, assim, ativar, né, a nossa vida, que aprendamos a lidar com isso. Que a gente tire essa ilusão de que vai ser fácil. Não acho que vai ser fácil. Eu acho até que é bem difícil, mas também não acho que seja impossível. Eu acho que se a gente realmente pensar tudo que a gente escuta aqui diariamente, tudo que a gente estuda, tudo que a gente tem feito, a gente começa a encontrar um caminho para seguir. Mesmo sangrando, mesmo se sentindo ainda incompreendido, a gente consegue ainda relevar algumas coisas e continuar caminhando. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Obviamente que toda semana a gente pede o alimento. E que bom que o alimento vem e que as meninas aí do social conseguem, né, distribuir as cestas com muito amor e carinho, correm atrás de conseguir o pão material para entregar as cestas, se sentem responsáveis pelas famílias que elas se comprometeram e prometeram esse alimento no final do mês. As pessoas vêm para cá esperando e contando com a cesta. E é muito bom, é muito valoroso esse trabalho. O texto diz que, além disso, não se contente apenas com isso. Darás sempre algo de ti ao que necessita. E esse algo de ti é algo que o dinheiro não compra. Esse algo de ti que você pode doar é o seu tempo, seu entendimento, seu perdão. É às vezes aquele momento em que você já está completamente, né, cheio, lotado, e você ainda tem um minuto para voltar e fazer aquilo novamente. Às vezes você encerrou o seu dia, você está ali, quem trabalha no atendimento, por exemplo, está doido para ir embora, está cansado, atendeu o obeso. Às vezes chega uma pessoa e fala, por favor, me atende aqui, esse é o algo de ti. Você fala, ok, o que é? Você atende aquela pessoa já um pouquinho depois da sua hora.
Eu vi um relato de um Uber que foi levar uma garota para fazer o Enem e ele até gravou, porque tem agora, assim, muitos Uber já tem a gravação, né? A câmera gravada até por uma proteção deles mesmos, né? E ela tinha um horário e o pai ia levar. Só que o pai, quando foi ligar o carro não ligou. E ela, desesperada para não perder o Enem, conseguiu o Uber. E eles tinham pouquíssimos minutos para chegar. Aí ele viu não sei o quê e ele imediatamente já assim para ela, calma, a gente vai chegar. Aquela jovem estava naquele desespero que a gente imagina, a gente só pensa colocar no lugar dela. Estudou o ano inteiro, estava aguardando aquele momento e sabe o quanto aquilo representa para a vida dela. É a faculdade, é o que ela vai fazer, ela tem que pontuar, ela estudou talvez o ano todo para aquilo. E desesperado, ele falou, calma, vai dar certo. Então o tempo todo ele fazendo a rota e acalmando ela. E ela pedindo, e ela ali nervosa, não sei o quê. Quando ele chegou num lugar ali, estava fechado a rua. Eu já estava assim, não vai dar. O final deve ser ruim dessa historinha, né? E ele, não, calma, não sei o quê. Aí ele falou, ó, eu consegui uma rota aqui, porque o Waze recalcula a rota. Só que nós vamos ter que parar num lugar e dali para lá nós vamos ter que sair correndo. Você topa? Ela, claro, quer dizer, ele já ia correr com ela. Ele já não estava mais fazendo Uber, já era o paizão dela naquele momento. Aí chegou no lugar ali, eles pararam e ele saiu correndo com ela. Quando eles chegaram ali, porque todos o itinerário dava assim, 1 e 2, ela não podia, tinha que ser até 1 hora. Eu sei que quando eles desceram correndo, quando chegou lá, ele veio gritando, segura, segura, segura. E ela saltou para dentro do negócio, eles fecharam o portão. Quer dizer, ele deu algo dele naquela hora. Ele fez além do que era, ele era só um Uber, ele nem conhecia a garota. Ele foi isso aqui. E agora eu tô entendendo porque que eu vi tanta coisa. Deve ser para falar isso agora para vocês. Porque tá aparecendo tudo que eu lembrei aqui que cabe aqui. Obrigada, universo, obrigada, espiritualidade. Mas consegue entender que ali ele deu de si, ele fez exatamente, não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos, darás sempre algo de ti ao que necessita. Ela só precisava de alguém que acreditasse naquela hora, e ele foi a pessoa, e ele deu para ela confiança. Então, que bom, tomara que ela passe, né? Os comentários estavam todos lá, tomara que tenha dado certo para ela. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Eita dificuldade, né? Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor e auxiliando a reerguer-se. Quer dizer, Jesus não quer só que você perdoe, ainda quer que você ajude aquela pessoa que te derrubou a levantar. Difícil às vezes, né? Porque uma coisa é você passar por uma pequena ofensa, outra coisa é você passar por algo muito grave e que tirou você do seu eixo, né? Que talvez tenha roubado o seu negócio. Uma pessoa que maltratou a tua filha, uma pessoa que sei lá o que, fez algo muito ruim para você. Jesus não pediu apenas para você perdoar, ainda pediu para você ajudar. Olha como ele exige coisas da gente. Mas por que ele exige? Ele exige, entre aspas, tá? Porque ele só quer que a gente avance. É porque ele sabe que a gente é capaz de chegar lá. Pode ser que com alguma dificuldade, talvez outros com mais leveza, mas o que ele está dizendo aqui que compreenderás o ofensor auxiliando ele a reerguer-se. Porque muitas vezes a pessoa que ofendeu e que fez aquilo, se você depois estiver equilibrado, eu não digo na hora que está acontecendo que a gente está inflamado. Eu falo assim, agora que você está inflamado, tenta não piorar as coisas, não faz nada agora. Espera a poeira baixar, a água equilibrar, se o dinheiro chegar no fundo do poço. Porque depois você consegue olhar para esse ofensor e fala assim, para essa pessoa chegar a fazer isso para mim, depois de tantas coisas que eu mostrei, essa pessoa tem que estar mesmo mal, não é verdade? Se eu estiver bem depois comigo, eu consigo olhar e falo, gente, como é que essa pessoa é capaz de fazer isso depois de tantos exemplos que eu dei a ela? Então, por isso que Jesus falou, auxilia a reerguer-se, porque Jesus sabe que quem faz isso está muito pior, talvez do que você naquele momento, porque o que você está passando é momentâneo, mas o que o outro vai carregar não é. Aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que não entendeu o seu coração, ele vai carregar com ele o peso do que ele fez. Você talvez daqui a algum tempo esteja livrado daquilo. Você deu um jeito de... A vida te respondeu porque Deus olha por nós também, né? Por todos aqueles que estão no caminho. De alguma maneira você equilibra. Mas e aquele que fez? Será que ele se equilibra?
Ou será que ele carrega dentro dele tudo aquilo que ele fez que te machucou profundamente? Porque, como é que a minha avó falava? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Acho que eu falei correto, né? Tá certo. É isso mesmo. A pessoa faz, ela não lembra, mas o que ele que carregou no coração, durante muito tempo aquilo fica ali. Você pode perdoar e jogar fora, sim, que é o que ele está pedindo aqui. Mas sempre vai ter um pontinho que foi feito por quem? Pelo outro. Aquele outro que em algum momento achou que podia tirar de você a sua oportunidade. Podia talvez tirar de você o que você precisava. E muitas vezes o que você precisava para ele não era nada. Mas para você, talvez fosse tudo. Talvez fosse a sua única oportunidade. Talvez fosse o seu momento. Né? Não criticarás. Encontrará recursos inesperados de ser útil. Eu acho que não criticar está difícil, né? Nesse momento. Deixa eu pegar água, porque eu já falei hoje, eu estou meio com a garganta seca. Ai, que delícia. Água é tão bom, né? Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Eu acho que não criticar é uma coisa que a gente não consegue, porque naturalmente a gente julga, nós julgamos. Às vezes a gente consegue segurar a onda, na quinta-feira passada a gente até estava falando sobre isso, que a gente não queria julgar, né? E a gente estava tentando ter esse entendimento sobre não julgar, estava no nosso estudo. Mas aqui está dizendo assim, ó, não criticarás, encontrará recursos inesperados de ser útil. Às vezes a gente se resguardar um pouquinho, já que a gente está tendo essa ideia aqui, talvez não falar nada, talvez em algum momento evitar e encontrar um recurso para ser útil naquele momento. Às vezes você não ter que falar nada, será que você tem que ter uma opinião sobre tudo? Será que em algum momento você não pode ser uma pessoa que simplesmente deixa passar? Eu até acho que não foi legal, mas eu não quero agora falar sobre isso. Às vezes você pode também segurar um pouco essa crítica, segurar um pouco essa queixa, segurar um pouco isso, porque às vezes a situação por si mesma, ela se resolve. E você encontra uma maneira de ser mais útil. Nem tudo precisa ser criticado. Às vezes, um elogio acaba resolvendo uma situação. Está errado aquilo que a pessoa fez, às vezes o filho, às vezes a pessoa, mas você dá uma voltinha ali e encontra um elogio para depois, a pessoa às vezes chega lá e ela até te pede desculpas, olha, foi mal, eu comecei errado aqui, mas eu vou dar um passinho para trás, porque você me entendeu tão bem, então de repente eu cheguei, né, às vezes assim de uma maneira, você vê, às vezes a pessoa fica até envergonhada daquela crítica que ela fez. Então, encontrar um recurso para ser útil é algo que a gente realmente precisa fazer. De alguma maneira, a gente tentar trazer esses ensinamentos que está aqui. E isso que eu estou falando aqui é uma proposta. O que eu estou falando aqui, em relação à transição planetária que a gente está vivendo aqui, são recursos desse CREA e segue nesse momento em que está todo mundo escolhendo o caminho mais rápido. A maioria das pessoas está escolhendo o caminho ao contrário do que está aqui. Está escolhendo um caminho de resolver no papum. Nós estamos escolhendo compreender. Nós estamos escolhendo o caminho do amor. E esse caminho, muitas vezes, vai passar por, terrenos que vão machucar o nosso pezinho, né? Então, às vezes, não criticar, às vezes, segurar um pouquinho. Eu vou falar, mas eu posso não falar. Talvez, escolhe, às vezes, não falar. Escolhe um caminho de ser útil para aquela pessoa, porque ela, por si só, já está praticando atos que, às vezes, já demonstram o desequilíbrio dela. Então, às vezes, aguentar um pouquinho, segurar um pouco a fala, né? E buscar um caminho dessa utilidade, eu acho que é muito legal no momento do nosso planeta, porque todo mundo hoje tem alguma opinião. Antigamente, só na Copa do Mundo é que todo mundo virava técnico de futebol. Agora não, agora com a internet aí, com a nossa liberdade da gente poder se expressar, não sei até quando, espero que bastante tempo, mas todo mundo hoje é técnico de alguma coisa. Todo mundo tem uma maneira de falar e muitas vezes a gente não tem conhecimento nenhum. Você quer falar sobre eu estava na academia e a pessoa estava falando, né, com a instrutora lá sobre alimentação e não sei o que, ela disse assim, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou nutri. Isso não é a minha área. Eu posso falar da alimentação que eu faço para mim, dos suplementos que eu tomo para mim, mas eu não tenho como falar para você sobre isso. Você precisa buscar a sua nutri, fazer os seus exames e ver o que você tem que fazer. Olha que coisa legal! Cada um dentro do seu quadrado, no sentido de que, se você é uma pessoa generalista, estudou a fundo as outras coisas, opine sobre isso. Mas muitas vezes você sai por aí criticando uma coisa que você não entende nada, baseado no seu achismo.
baseado no que você entendeu, no que você leu ali, menos, né? Bem menos, quase nada. Vamos prestar atenção no que é da nossa história, né? E criticar menos o outro, porque essa crítica vai criando, às vezes, ideias que assustam. Ele cochilou e caiu ali. Eu não me assustei porque eu estou olhando de frente. Então, não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Se a gente ficar escutando todo pensamento que passa na nossa cabeça e der atenção a ele, não sei onde a gente vai parar. Porque a maioria dos pensamentos que passam na nossa cabeça, nem todos eles são tão santos. Uma boa parte deles nós sabemos que são pensamentos negativos. A toda hora, alguém está prestando atenção na nossa natureza e principalmente nas nossas deficiências. Toda hora tem alguém, e nós sabemos a quantidade de espíritos ainda ignorantes no sentido do amor, que estão aguardando para tentar tirar a gente do bom caminho. Então, se você começar a materializar todo o pensamento que passar na tua cabeça, você vai viver nesse umbral que é o seu próprio pensamento. Esse inferno que é a sua própria cabeça. Uma cabeça barulhenta, que não para de pensar coisa negativa da hora que acorda até. Toda semana, quando eu posso, todas as vezes que eu estou aqui, nessa humilde tribuna, eu falo, cuidado com a qualidade dos seus pensamentos. Olha o que você está alimentando da hora que você acorda até a hora que você vai embora. Você quer viver pela graça, mas você só pensa em coisa negativa. Toda hora você acha que vai dar errado. Como é que você quer? Você está materializando o que na tua vida se você só pensa coisa negativa? Dá uma Lúcia, mas tem sido ruim para mim, não é só para você não, tem sido ruim para todo mundo. Nós estamos na transição. É um momento em que a humanidade tem desde espíritos já vibrando em outra dimensão, como tem espíritos ainda parecendo primitivos, fazendo coisas primitivas, trabalhando ainda pelo instinto. Então, se você deixar que pensamentos fiquem o tempo todo chegando para você, o que vai acontecer em relação a isso? E atenção, será que esse pensamento, ele é meu, ele veio de mim, ou eu estou absorvendo e estou dando espaço para que ele cresça dentro de mim? Porque a sugestão passa. Mas se você prestar atenção, façam esse exercício agora ou faz amanhã. Veio um pensamento muito esquisito na minha cabeça. Um pensamento de morte, um pensamento de suicídio, um pensamento de julgamento de alguém que eu gosto muito, um pensamento assim. Ele passou pela minha cabeça. Experimenta não dar atenção para ele e deixar ele embora. E coloca no lugar desse pensamento um mantra, uma frase positiva, alguma coisa que Deus está comigo, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é bom o tempo todo. Experimenta substituir esse pensamento que veio por um pensamento positivo. Olha como é que você fica depois. É imediato. Agora o pensamento passa, você retém o pensamento negativo e você começa a viver no futuro. Aí você começa a entrar num estado de ansiedade, porque o seu cérebro não sabe o que é real ou não, ele acha que aquilo está acontecendo. Então ele só vai alimentar e vai tentar buscar recursos para poder te dar uma solução, só que isso não é real, ele não vê, ele não tem como te ajudar nisso. Então, gente, é nossa obrigação hoje em dia alimentar um pensamento positivo. Hoje não é mais uma escolha, por favor, faça isso por você mesmo, porque aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. Você começa a acessar e trazer melhor, coisas melhores para a sua vida. Não é que você atrai, você vive isso. E é muito diferente, né? Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Escolhe bem que guerra você quer para você. Tem um monte de gente brigando por bobeira, inutilmente. Tem um monte de gente brigando por coisas que não ficarão e que não vão se estabelecer. Tem muita gente brigando por coisas que são efêmeras, são coisas que não continuarão. Nós continuaremos. Todas essas coisas pelas quais a gente está brigando no mundo material não irão conosco, não levaremos. A gente tem que prestar atenção no quanto pelo que eu estou brigando completamente. O que está fazendo eu lutar tanto para daqui a pouco eu partir? Né? São, às vezes, se eu viver 80 anos, 80 invernos, 80 verões. 80, gente, vamos contar, 80 não é tanta coisa assim. Para que nessa eternidade eu estou me degladiando com coisas que só vão me acarretar um futuro ruim? Porque hoje, nessa encarnação, nesse momento agora, nós estamos fazendo a nossa próxima.
Toda vez que eu me perco, eu volto e penso isso. Ô, Lúcia, o que você está fazendo agora? Você está atrapalhando a próxima. Isso não, sabe? Se a anterior não foi tão boa, eu vou tentar abrir mão de certas coisas para que a minha próxima seja um pouco mais leve, porque essa já está legal, já conheço o espiritismo que me ajuda muito, já tenho abrigo, família, saúde, as necessidades básicas estão atendidas, então sou vitoriosa, sou rica. É olhar para isso que está dentro da gente e falar, pelo que eu estou brigando inutilmente, que eu não levarei. É importante a gente refletir sobre isso. Obviamente, nós temos direito à nossa propriedade, não é disso que eu estou falando. Levou meu carro, não é isso. Eu estou falando só para a gente prestar atenção em que inutilmente eu estou gastando muita energia. Talvez por um carro que quando eu consigo eu sou infeliz nele. Talvez uma relação que não cabe mais para mim, eu estou lutando para ela e quando eu consigo é uma tristeza infinita. Tem que saber o que a gente está realmente, sabe? Não discuta inutilmente. Analisa. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. É verdade. Se você se propuser a ser uma pessoa melhor, todo lugar vai ter lugar para servir. Toda hora tem uma coisinha para você fazer de bom para alguém. Todo momento tem alguma coisa que vai ser... Alguém te aborda com uma pergunta, alguém te aborda com uma necessidade, alguém te aborda, sei lá, com uma informação, com qualquer outra coisa. Observemos isso, porque em todo lugar tem um caminho de serviço que possa fazer. E é isso que a nossa doutrina, né? Os espíritas normalmente, pelo que seguem aqui, costumam fazer caridade, fazer coisas boas, porque nós entendemos, né? O nosso lema é fora da caridade não há salvação. Caridade em todo sentido que a gente puder entender, não só caridade material, caridade de um olhar, de um tempo, de uma ação melhor, né? Às vezes um animalzinho da rua, você coloca água para ele, um passarinho que está lá. Eu vi um vídeo muito legal e várias frases bonitas, né? E o final do vídeo me tocou muito. Eu estou falando dele desde o dia que eu vi. Quando eu gosto de uma coisa, eu venho repetindo ela. Tenho esse hábito. Não se esqueça com quem nós estamos dividindo o planeta. E passou assim uma foca, depois veio um tubarão, veio um coelhinho, veio uma onça pintada, veio os animais, sabe? Eu fiquei olhando para aquilo ali, essa frase me tocou muito. Não se esqueça com quem estamos dividindo o planeta. Dividindo, a gente não é dono de nada. Nós estamos dividindo o espaço com eles. Então nós somos a natureza, né? Olhar para isso e respeitar dessa forma. Eu achei tão bonito. Com quem a gente está dividindo o planeta? Não somos superiores não, sabe? Somos ali... Somos hermanos, né? Então, atenção aí com a sua plantinha, rega ela, né? O passarinho que canta na janela. Hoje tem estudos, né, da psicologia e da neurociência principalmente, que equiparou o canto dos pássaros a um tempo de meditação. Se você ouvir por 20 minutos o canto do pássaro, você vai sentir os benefícios de uma meditação. Gente, por que será isso? Porque Deus criou tudo maravilhoso no nosso mundo. É para isso também que Ele colocou os pássaros. Não só para embelezar a nossa vida, mas para perceber que ali também tem uma coisa maravilhosa que o Criador fez para a gente. Então, se você estiver escutando os pássaros cantando na sua janela de manhã, isso é uma sinfonia. Se loga neles e deixa isso fazer bem para você. Deixa o teu cérebro produzir serotonina, GABA e tudo mais que te deixe bem. Aproveita esse canto dos pássaros porque ele já está te fazendo bem. E tá aí, ó. O passarinho está na natureza. Você acha que ele está te incomodando e está fazendo bem. Diferente de uma galinha cacarejando de manhã, né? Có, 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 có. Eu não quero levantar, né? Tô brincando que as galinhas também são da criação, não é? Ai, a gente tá gravando. Por que eu vou falar isso? Agora já foi. Natan, corte essa parte, por favor. Esqueci, gente. Estava aqui. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem semeando com todos. Às vezes é verdade, né? A gente às vezes entra no embate quando vê a gente se perdeu nele. A gente tem que prestar atenção nisso, gente. Eu sei que a gente precisa falar do bem, a gente não pode se calar e deixar, às vezes, que o outro grite mais alto que você. Mas atenção onde você vai com essa história.
Você tem que saber se você tem energia natural para chegar até o final dessa contenda do que você vai fazer. Saiba, porque não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal, reterás o bem semeando com todos. A gente tem que escolher bem, muitas vezes, o que a gente vai falar, porque muitas vezes você se envolve numa situação que não vai agregar nada. Você não convence o outro, que ninguém convence ninguém, a pessoa, né, que pode saber, e às vezes você gasta a sua palavra, a sua energia numa situação que você poderia estar usando em outra. Então vamos prestar atenção nesses embates que estão havendo aí. Muitas vezes são completamente inócuos, é uma coisa que não leva a lugar nenhum, é só um querendo ter mais razão do que o outro. Vale a pena isso? Muitas vezes a gente fala que é ter razão, que é ser feliz, não é que é tudo assim, mas tem hora que eu falo, eu prefiro realmente ser feliz, deixa a minha razão, porque muitas vezes para provar minha razão, eu destruo tudo ao meu redor e fica só destruição atrás de mim. Muitas vezes eu vou ficar quieta, eu não entro nesse embate e por si mesma a verdade se estabelece. E eu às vezes não falei nada, eu só esperei um tempo, eu só tive a sabedoria necessária para ficar caluda, até que a verdade se estabelecesse. Então nem tudo vale a pena uma discussão, nem tudo vale a pena, não, porque eu acho que é assim. Se a pessoa acha de outra forma, ela está vivendo aquela realidade. Naquele momento, aquilo para aquela pessoa é a verdade. Aí você vai impor a sua verdade? Pensa sobre isso. Se a pessoa estiver disposta a um diálogo, é uma outra coisa. Olha, eu gostaria de debater com você sobre isso. Vai fundo, você tem argumento e é para isso que estamos aqui, né? Agora, se for uma coisa que inútil, pensa bem se vale a pena gastar energia com isso, que você poderia gastar essa energia numa outra coisa, né? Talvez conversando com alguém que esteja disposto a crescer junto com você. Você respeitando a ideia do outro e o outro respeitando a sua ideia. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Eu acho que assim, esse condenar, quando a gente liga esse condenar ao que a gente falou atrás, que é a crítica e condenação, às vezes não dá nem para a pessoa falar, porque você mentalmente já condenou ela completamente. Então não tem nada que ela vá falar que você vai convencer. Às vezes não é assim. Você vai explicar para uma pessoa, mas ela já está com a verdade pronta. Então já está condenado de todas as formas. Então olhar para isso e pensar, descobre a luz do amor para brilhar no teu coração até o sacrifício. Às vezes deixa para lá e deixa que o tempo se encarregue de colocar tudo no lugar, porque o tempo coloca. Isso não depende da gente. Naturalmente tudo vai entrar no seu eixo, já está entrando, embora, e a gente sempre lembra isso, estejam se passando, olhando o nosso planeta e tudo que está acontecendo, a vida está se organizando, tem muita coisa boa acontecendo, a transição é ali na esquina, e ela já está vindo para nós de uma maneira maravilhosa. Então que a gente consiga entender isso e saia dessa ideia de condenação. Mas fulano fez isso, fez aquilo, fez, mas quem é que vai responder pelo que fez? É você ou é essa pessoa? É a pessoa. Então, deixa que a condenação não precisa vir de você, ela já virá por ela mesma, O fato de ter feito já faz com que ela mesma já esteja, entre aspas, se condenando. Então, deixa que brilhe a luz do amor no seu coração, para que isso, quando ele diz até o sacrifício, porque muitas vezes não condenar é sacrificar a sua ideia, sacrificar a sua verdade. Às vezes é um silêncio que você se sacrifica para que o tempo mostre tudo isso. Então essa condenação é assim, às vezes a pessoa já está condenada antes de abrir a boca, ela já está condenada antes de ela chegar lá. Então às vezes tudo está armado, tudo está pronto, tudo já está feito para aquilo. Então a gente tem que prestar atenção, porque estamos vivendo momentos difíceis, é preciso a gente também ter sabedoria, ser sábio. Não fica também andando por aí confundido, andando por aí iludido. Tenha atenção ao que estamos vivendo. Proteja-se também. Protege a tua vida, teu campo energético, protege a tua família, protege as coisas que são tuas. Às vezes o silêncio é uma proteção, a pressa é uma proteção. Vir aqui é uma proteção, o passe é uma proteção, o estudo é uma proteção, o tratamento espiritual é uma proteção, e às vezes o teu silêncio, a tua não condenação também é uma proteção. Ora e vigia, ama e espera.
serve e renuncia. Quando a gente fala ora e vigia, a gente precisa prestar atenção que orar a gente faz todo dia. Todo mundo faz oração. Todo mundo agradece, reza o Pai Nosso. Todo dia a gente faz Ave Maria. E o que é vigiar? Será que vigiar a gente vigia também? Será que a gente está vigiando o meu campo mental, que foi o que a gente falou aqui? Se eu sei que estou num momento de transição, em que tudo está muito em ebulição, será que eu estou vigiando o que está em volta de mim? Será que eu estou vigiando até onde eu posso ir? Será que eu estou vigiando aonde eu estou andando, com quem eu estou falando, o que eu estou fazendo? Ou eu estou me entregando completamente e depois eu falo, agora eu caí na cilada. Vigiar é prestar atenção. A gente precisa prestar atenção, porque depois do caldo entornado, da flecha atirada, da palavra proferida, não tem como voltar. Então, vigiar é prestar atenção, porque oração a gente faz todo dia, mas se você não vigiar, ninguém vai. O livre-arbítrio é teu, e vigiar é o teu livre-arbítrio. É você prestando atenção o que te cabe. Essa fala me cabe? Esse lugar me cabe? Esse ambiente me cabe? Isso é vigiar. Essa decisão que eu estou tomando, aonde que ela reverbera? Só em mim ou todo mundo que está no meu entorno? Ou as pessoas que me amam? Porque essa decisão eu tomo sozinha, a gente não fica sozinho, né? Todo mundo tem família, tem filho, tem amigo, tem vizinho. Aonde vai reverberar essa ação que eu estou tomando agora? Porque alguém também pode ser maculado por isso que eu estou fazendo. Vigia. Ora e vigia. Ama e espera. Isso é algo que a gente está começando a entender, né? Que amar, a gente fala que ama. A gente tem uma ideia de amor, a gente não sabe o que é amor, né? A gente está ensaiando o que é amar. A gente ainda não sabe do amor incondicional, a gente vê o exemplo de Jesus, a gente está entendendo isso, mas a gente não tem ainda esse amor na concepção. A gente tem um amor da terceira dimensão, que é o amor, eu te amo enquanto você está fazendo bem pra mim. A hora que você me prejudica, eu já não te amo mais não. Já fico, né? Então assim, a gente está aprendendo, engatinhando no amor. E esperar, difícil esperar. Eu quero pra ontem, eu quero que se resolva logo, né? A gente vê por uma doença mesmo. Quem é que quer passar pela prova, é a expiação da doença? Não conhece ninguém que fala, vem pra mim. A gente não quer esperar, às vezes, a cura, né? A gente quer que tudo se resolva rápido. Hoje em dia, então, com essa velocidade do nosso planeta em tudo que está acontecendo, esperar não é uma coisa muito fácil. O jovem não quer esperar nada, né? Os de hoje estão mais rápidos que a gente já foi. Antigamente, a gente escrevia uma cartinha, né? Colocava no correio, né? Esperava o carteiro entregar, a pessoa ler, colocar no correio para vocês. Acabou, né, gente? Hoje em dia ninguém quer esperar nada. Você mandou um WhatsApp, se a pessoa não leu, você já está. Sendo que isso, a pessoa pode estar trabalhando, né, gente? Deu 2 tracinhos, ela recebeu, ela tem que responder na hora. Gente, isso é um aplicativo de comunicação. Isso não é um aplicativo de desespero. Não é bombeiro, né? O bombeiro, e eu sempre falo às vezes, quando me passa, você não leu, eu falei, gente, eu não trabalho na UTI ainda. E não sou bombeiro, né? Então, não dá para eu ver. Se eu com certeza, amorosamente, eu vou ver. Mas se eu tiver alguma coisa, eu não posso ver. Então, esperar não é muito a nossa vibe, não. Mas a gente precisa esperar. É preciso aprender. A paciência é virtude. E essa virtude a gente está tentando aqui exercitar. É aqui mesmo na terceira dimensão que a gente aprende a esperar. E esse é o nosso caminho. Serve e renuncia. Servir, nós já temos ideia do que é. Procurar servir ao outro, servir ao próximo, servir a Deus, né? A gente vem fazendo isso dentro do que a gente pode, como a gente consegue, e renunciar mais ou menos, né? Renunciar também não é um verbo que a gente pratique tão bem quanto vigiar e esperar. Você vê que a primeira parte, ó, ora e vigia. Orar a gente faz, vigiar não muito. Ama, a gente está dizendo que ama. Esperar, mais ou menos, não está dando. Servir e renunciar. Serviu até circo, mas renunciar com aquele total entendimento da palavra, eu não sei se eu ainda sei renunciar. Será que a gente, quando estuda aqui, vê muitas parábolas de Jesus, ele fala, vem, me segue? Será que a gente, naquele tempo, você tinha que largar tudo e seguir Jesus, né? Eu faria. Será que faria?
Hoje a gente não está largando nada, gente. A gente faria naquele tempo que a gente era espírito muito mais endurecido ainda, largava nada, renunciava a coisa nenhuma, vamos olhar quem nós somos de verdade. E com essa humildade que está no nosso coração é que a gente vai conseguir crescer, né? Faça-se pequeno para que um dia a gente consiga ser grande. E para a gente encerrar, se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Vou repetir. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Fé sem obra não serve. Então, toda oportunidade que a vida trouxer para nós, hoje, aqui, para fazer o bem, dentro do que nós conseguimos entender que Jesus quer, que não é o bem que eu entendo. O bem que eu entendo é um bem pequenininho. O que Ele quer é um bem grandioso. Se eu conseguir aproveitar essa lição que Ele está me dando aqui, a lição da humildade, a lição de diminuir a minha vaidade, de deixar meu orgulho de lado, de trabalhar o meu egoísmo, essa lição toda, se eu conseguir aproveitar essa lição do Mestre Divino, afeiçoando a minha própria vida a esses ensinamentos, aí sim a minha fé não for uma fé em vão. Que a nossa fé seja maior a cada dia. Que esse movimento que a gente está vivendo da transição planetária, onde o nosso planeta está deixando de ser de provas e expiações, aonde a ideia do mal ainda suplanta a ideia do bem, e na regeneração teremos espíritos mais voltados para a prática do bem, ainda existirá o mal, mas será menor do que vemos agora, que a gente esteja com condição de entender isso, porque isso já é estado mental. Entenda, já podemos trabalhar na ideia da regeneração, sim, ainda mais nós que estamos aqui hoje. A gente escuta, né? Então, na última lição. Então, são 180 lições desde o número 1. Nesse ano que a gente veio aqui, nós escutamos 180 lições, dizendo pra gente, Emmanuel falando, ó, segue, caminha, perdoa, aprende. Tudo que ele vem falando aqui pra gente. Então, que a gente consiga de verdade olhar para isso e dar o nosso testemunho. Ainda que simples, ainda que humilde, ainda que do jeito que a gente puder, mas ó, faz o que você pode, com o que você tem, do jeito que der, mas não deixa de fazer. Gratidão. Gratidão. De nada, eu Senta voltarei aí, sempre. não, senta aí, descansa, depois a gente fala. Eu voltarei Tá, sempre. vai te sentir.